assentos. Mesmo sentados, queria que vocês fechassem os olhos. Queria fazer uma oração. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por uma noite profética, por um tempo profético, onde o Senhor nos dá a oportunidade de acessarmos a eternidade neste lugar. Pai amado, eu quero me render ao Senhor, quero ser completamente dependente do agir do Senhor nesta noite, neste lugar. Pai amado, que essa noite eu possa ser precisa na maneira como falar, na maneira como me expressar, de maneira, Pai amado, que cada pessoa consiga compreender aquilo que o Senhor está querendo produzir neste lugar, nesta noite. Enchemos este lugar de esperança. Eu quero declarar a luz do Senhor sobre este lugar. Eu quero declarar a vida do Senhor sobre este lugar. Que este lugar se encha de cor, se encha de vida, de alegria, em nome de Jesus. Amém? Quantos dizem amém? Essa noite é uma noite especial. O Kiko falou assim, é bom falar isso quando não é você que vai pregar, mas quando você que vai pregar é bom você falar também, porque a gente nunca vai na força do nosso braço, a gente sabe que é especial por aquilo que o Senhor se revela a nós e pela maneira como Ele fala conosco. Então eu tenho uma convicção no meu espírito que essa noite é uma noite especial, porque não depende de mim, depende da maneira como o Senhor vai tocar o seu coração nesta noite. Amém? Me apresentar àqueles que não me conhecem, eu sou a apóstola Leila, tenho o privilégio de ser uma das ministras desta casa e de estar trazendo a palavra nesta noite. Amém? Bom, há um tempo atrás, há alguns meses, o Senhor começou a falar conosco a respeito do futuro. Fala para quem está do seu lado, futuro. E desde então, desde que o Senhor trouxe sobre nós essa revelação a respeito do futuro, acerca do futuro, nós como ministros, como diretoria, começamos a mergulhar e amadurecer muitas coisas a respeito do futuro. E Deus nos chamou nesse ano de 2018 a darmos um salto para o futuro. Essa é a palavra profética que está sobre nós nesse ano de 2018. O Senhor já tinha nos dado essa palavra, mas neste ano o Senhor falou, esta é a palavra profética que irá nortear vocês durante o ano de 2018. Um salto para o futuro. Quantos creem nessa palavra? Quantos estão dando um salto para o futuro? Amém? E desde que nós acessamos esta palavra, o Senhor tem trazido tantas coisas profundas. Nós estamos hoje no dia 14 de janeiro, se não me engano, não é isso? Até hoje, no dia 14 de janeiro, em tão poucos dias, quantas palavras tão profundas o Senhor trouxe neste lugar. Cada dia que eu não tinha condições de vir ao culto, meu coração se apertava, falava assim, que vontade de estar ali, eu não quero perder, porque Deus tem falado tantas coisas, Deus tem trazido tantas coisas, o Senhor nos transicionou em tantas situações, um tempo tão especial da parte do Senhor que tem sido gerado em espírito. E esse vai ser um tempo especial, não somente o ano de 2018, mas essa década de qual o Senhor nos levou a semear. Amém? E quando nós falamos de dar um salto para o futuro, ou de acessar o futuro, eu quero aqui quebrar de repente uma estrutura que pode haver nos seus pensamentos, ou algum tipo de fortaleza que possa haver nos seus pensamentos. Que quando nós estamos falando de futuro, nós não estamos aqui falando de ir morar no céu. Quando nós estamos aqui falando de futuro, nós não estamos tratando do arrebatamento, que tanto tem se falado. Talvez os mais novos que nasceram nessa casa, talvez não tenham isso. Mas os mais antigos talvez tenham. E falar assim, dar um salto para o futuro, será que tem a ver com tudo que tem se falado a respeito de Israel? Não, não é a respeito disso que o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Não está relacionada a essa visão escapista, que durante tanto tempo, durante tantos anos, roubou a igreja de Cristo no seu potencial, roubou a igreja de Cristo no seu propósito, em tudo aquilo que ela poderia desenvolver e acessar. Porque é muito comum você pegar pessoas com uma idade um pouco mais avançada, com potencial para viver tantas coisas, e que deixaram de abrir mão por conta de uma visão escapista, que falava assim, eu quero ser um juiz. E falava assim, por que você vai se dedicar agora se Jesus está voltando?
Mas eu quero me formar em tal coisa. Não, deixa tudo, Jesus está voltando. Não é disso que nós estamos falando. Mas eu também quero declarar algo nesta noite, que se porventura alguém aqui neste lugar abriu mão de um potencial, abriu mão de um propósito por servir ao Senhor, há tempo sobre a sua vida. Há tempo de você investir neste sonho. É tempo de você desenvolver este potencial que foi colocado pelo próprio Deus na sua vida. Ainda há tempo. Não passou. Você não perdeu essa oportunidade. Eu creio nisso e falo com convicção de algo que Deus está gerando neste lugar. É tempo de você sonhar. Você não ficou para trás. É tempo de investir naquilo que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Nós precisamos romper com isso. Porque a igreja, quando ela fala a respeito de futuro, ela automaticamente associa o dia que ela irá morar com o Senhor no céu. E nós abrimos mão da nossa responsabilidade como igreja. E outra coisa que eu ouvi claro o Senhor falar comigo: dar um salto para o futuro não te faz queimar etapas. Fala para quem está do seu lado: não queime etapas. Dar um salto para o futuro não te faz queimar etapas. Vou tentar dar um exemplo bem claro e vocês vão entender. Eu posso dar um salto para o futuro de 10 anos. Eu tenho 37 anos. Dei um salto para o futuro. Automaticamente eu não vou ter 47 anos. Eu vou passar por todo o processo. 38, 39. Dar um salto para o futuro não nos faz queimar etapas. Se o Senhor falou com você a respeito de você ser um médico, de você exercer a medicina, Deus te conectou a este sonho, Deus te mostrou o futuro, mas cabe a você dar passo a passo, prestar vestibular, se empenhar, entrar numa faculdade. Existem as etapas que nós passaremos nesses 10 anos. Dar um salto para o futuro não nos faz queimar etapas. Amém? Se Deus falou com você a respeito de um casamento, de uma família, não queime etapas. Faça todo o processo, porque o reino de Deus se move por princípios. Amém? Nós iremos cumprir cada uma das etapas que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós concluiremos. E a Bíblia nos diz a respeito da necessidade de nós discernirmos os tempos. Que há tempo para todas as coisas. Se você abrir em Eclesiastes capítulo 3, você vai ver ali que existe tempo de plantar, há tempo de colher, é tempo de abraçar, é tempo de se afastar, tempo de paz, tempo de guerra. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas. E nós passamos os últimos meses de 2017 encerrando ciclos. Era o tempo que nós estávamos de encerrar ciclos. Passamos o final do ano de 2017 encerrando alguns ciclos sobre a nossa vida. E nós entramos numa nova estação de semearmos para os próximos 10 anos. Fala para quem está do seu lado: 10 anos. E nesse tempo, nós como Ministério Sonhos de Deus, a gente viu no vídeo, completamos 10 anos. E o Senhor começou a falar algo interessante comigo a respeito deste tempo. Porque foram 10 anos aonde o Senhor nos amadureceu. Foram 10 anos aonde nós crescemos. Aonde em 10 anos nós somos muito bem fundamentados no apostólico e no profético. Foi aonde nós tivemos a revelação do novo pacto, de que Cristo é a nossa própria vida. Foi aonde nós descobrimos o que é morrer com Cristo. Foi aonde nós aprendemos a perder, aonde nós aprendemos a abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos próprios interesses. Aprendemos com o nosso Pai como é abrir a mão da sua vida em favor de outros, a ativar a outros. Deus nos deu filhos, geramos filhos, fizemos alianças, tocamos nações. Tudo isso nesses 10 anos que se passaram.
E o Senhor falou comigo que nesses 10 anos o Senhor nos amadureceu e nos preparou para que nós soubéssemos fazer semeadura para os próximos 10 anos. Porque você semear por 10 anos não é você semear hoje e você colher amanhã. São sementes que eles usam a palavra que nem meu pai gosta, reverberará pelos próximos 10 anos. E é necessário maturidade para que possam fazer semeaduras corretas. Então nós estamos neste tempo de semeadura. O Senhor nos amadureceu nesses 10 anos que se passaram. E nós entramos numa nova estação, preparados, aptos a viver aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós atingimos a maturidade. E esse é o tempo, nesses 10 anos, aonde a nossa visão se ampliará. Nesses 10 anos é onde a nossa visão alcançará lugares mais altos, lugares mais longes. É um tempo nesses 10 anos de conhecer coisas que nós desconhecíamos. Ou de talvez de coisas que nós simplesmente ouvíamos e nunca tivemos a oportunidade de experimentar. Vai ser este o tempo que nós estamos entrando. Nesses próximos 10 anos é onde o Senhor nos dará o caminho das pedras para muitas situações. Porque o que vinha no meu espírito era que Deus falava com os jovens da oportunidade de fazer um curso no exterior. Mas às vezes aquilo era tão distante da sua realidade que não sabia por onde começar nem a procurar. E o Senhor falou comigo que nesses próximos 10 anos Ele nos trará o caminho das pedras para as muitas situações. Amém? Isso foi um exemplo que o Senhor me deu. Que às vezes tem situações que a gente sabe que nós vamos viver, mas não sabemos como agir. E o Senhor trará luz a cada uma dessas situações, a cada uma dessas circunstâncias. Amém? Nesses próximos 10 anos. Deus está nos levando a um tempo onde os recursos virão até nós. E os nossos passos serão firmes, maduros e precisos. Fale comigo, firmes, maduros e precisos. Então, se dar um salto para o futuro não tem a ver com nós irmos morar no céu, se dar um salto para o futuro não tem a ver com queimar a etapa, o que é então um salto para o futuro? O que seria dar um salto para o futuro que tanto se tem sido ministrado nesses dias, neste lugar? Dar um salto para o futuro é você acessar a revelação de Cristo. E eu vou explicar isso melhor. A revelação de Cristo nos faz acessar o futuro. Em Cristo, olha isso que demais. Em Cristo nós temos a oportunidade de transitar na eternidade. Fala assim para mim assim, uau! Em Cristo nós temos a oportunidade de transitarmos na eternidade. Leila, o que é isso? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai da eternidade. Nele nós podemos não só acessar o futuro, mas o passado. Em Cristo nós temos a oportunidade de remir o nosso passado. Em Cristo nos dá a oportunidade, através do perdão ou do arrependimento, fechar algumas portas daquilo que já se foi. Te dá a oportunidade de viver uma cura que talvez você carregue desde a sua infância. E eu quero deixar claro que nós não estamos falando aqui de regressão, tá? Nós não estamos falando de nenhum tipo de regressão. Nós estamos falando de você acessar pela fé aquilo que se passou. E você chegar a alguém e falar assim, me perdoa, eu te perdoo. Você poder fechar portas na sua vida através da libertação, arrancar raiz de iniquidade. Isso é você transitar pela eternidade. Você transitar pela eternidade é você acessar um futuro que está em Cristo, porque tudo está nele. Nós temos como igreja a possibilidade de transitar neste lugar. Eu não sei se isso te enche de emoção e de expectativa de você ver o potencial que há na sua vida, de que você carrega a própria eternidade dentro de você. A eternidade habita em nós. Cristo nos dá essa oportunidade. O futuro não é somente um lugar físico.
A revelação de Cristo nos faz acessar o futuro. E tem um texto que eu já acho que já citei aqui em cima umas 2 vezes quando eu vi abrir o culto, e eu sou repetitiva mesmo, porque tem coisas que eu gosto e eu gosto para valer. Salmos 40, quando Davi fala lá: Senhor, quisera eu anunciar ou manifestar das tuas maravilhas, mas eu não pude. Davi não estava falando das guerras que ele venceu, Davi não estava falando das mulheres, Davi não estava falando de nada do que o Senhor acrescentou na sua vida. Ele estava falando da revelação do próprio Cristo. O fato de Davi acessar a Cristo o fez viver à frente do seu tempo. Então você acessar a Cristo hoje te faz viver à frente do seu tempo. Você acessar a Cristo te faz acessar o futuro. Amém? Quantos estão aqui comigo? Eu vou ler esse texto, não precisa abrir. Salmos 40. Diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar ou manifestar, são mais do que se pode contar. E ele fala: sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. É o próprio Cristo. Aqui quando fala, eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito. Davi acessou a revelação de Cristo, e isso o fez acessar o futuro. Eu não sei se isso parece loucura, mas é isso que está sobre nós. As coisas de Deus são loucura para os homens, é loucura daquilo que nós podemos entender. Nós vivemos nessa dimensão de futuro, dia após dia. Querido, aquilo que você conseguiu conquistar na sua vida, ou aquilo que Deus já fez na sua vida, não é nada comparado a você ter a revelação de que Cristo é a sua própria vida. Cristo é a sua própria vida. O que você carrega dentro de você é o próprio Cristo. Esse é o nosso maior tesouro. Isso fez Davi acessar o futuro, e isso nos faz hoje acessar o futuro. Nós podemos acessar o futuro que está nas nossas mãos hoje. O futuro está nas tuas mãos, ou melhor, o futuro habita em você. Olha que coisa tremenda, o futuro habita em você. Nós carregamos o futuro dentro de nós, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Pai da eternidade. E a Bíblia diz lá em João 14 o seguinte: naquele dia conhecereis, que Cristo falando, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo falando, eu estou no meu Pai, vós está em mim, e eu em vós. Aqui Ele está falando, nós nos tornamos um. Então nós podemos dizer que a eternidade habita em nós. Amém? É isso que nós carregamos. Você dar um salto para o futuro é você viver nesta dimensão. Você dar um salto para o futuro não é você esperar um lugar físico. O dar um salto para o futuro é você entender que você vive numa dimensão de que Cristo é a sua própria vida. E o que é a fé, senão o futuro? O que a Bíblia nos diz a respeito da fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como que você vai provar algo que você não vê? Se não é isso, você acessar o futuro. Amém? Igreja, vocês estão aqui? Amém? E você sabe, nós precisamos acessar o futuro em nós. E você sabe o que foi que Deus fez quando chamou Abraão para fora e fez a ele uma promessa? Abra comigo em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. E diz assim, eu vou lendo, tá? Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se a pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. O Senhor chamou Abraão
Na minha Bíblia fala, então o levou para fora e disse: olha para os céus, conte as estrelas se é que pode contá-las, e assim será a sua descendência. O Senhor chamou Abrão e o fez uma promessa. Você sabe o que foi que Deus fez naquele mesmo instante? O Senhor conectou a Abrão ao futuro. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele imediatamente te conecta ao futuro. Uau! Você pode dizer, estou achando que vocês estão quietos, eu não sei, mas quando Deus foi falando isso comigo, isso mexia tanto no meu coração. Quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele automaticamente nos conecta ao futuro. Ele te leva ao futuro imediatamente. E depois, se você continuar lendo, Deus falou para ele todas as etapas. Abrão creu, mas existiam etapas, ele não queimou nenhuma das etapas. Amém? Se você ler depois, lá na frente. E depois, quando você lê em Romanos, falando a respeito de Abrão, diz assim: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Futuro. Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Você caminhar por fé é você caminhar no futuro. É você caminhar numa dimensão de eternidade sobre a sua vida. Amém? Quando Deus te faz uma promessa, seja ela pessoal ou coletiva, Ele te conectou ao futuro. Quando o Senhor entregou ao apóstolo Hélio, ao pai da casa, o sonho da maternidade, Ele nos conectou ao futuro. Quando o Senhor entregou a esta casa a promessa de uma escola, Ele nos conectou ao futuro. Quando Ele falou que neste lugar há uma fábrica de milionários, Ele nos conectou ao futuro. Quando Ele falou de 100 crianças assistidas pelo projeto FAP, Ele nos conectou ao futuro. Entre tantas outras coisas que o Senhor nos deu neste lugar, que inspirou o apóstolo Hélio, mas que como Pai derrama sobre a vida dos seus filhos, que somos todos nós que estamos aqui, não sou eu só filha natural, mas sobre todos nós que estamos aqui, o Senhor nos conectou ao futuro. Eu vou te dar uma palavra, você já está conectado ao futuro. Amém? Glória a Deus! Nós estamos conectados ao futuro. O próprio futuro habita em nós. Quando Deus nos falou que daqui 30 anos a política da nossa nação será diferente, Ele estava nos conectando ao futuro. Quando o Senhor nos entregou neste lugar uma revolução inteligente, Ele nos conectou ao futuro. Nós precisamos viver nesta dimensão daquilo que o Senhor tem entregado sobre as nossas vidas. Caminhe nas promessas de Deus sobre você. Quando Deus nos conecta ao futuro, Ele nos aponta um caminho, Ele nos aponta uma direção. E diz a Bíblia que Abrão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quantos creem nas promessas de Deus sobre a sua vida? Porque existem promessas que Deus faz sobre a nossa vida que parece tão distante, que a gente fala assim, acho que Deus se equivocou. Acho que isso não era para mim. Ou se não, talvez nos falta a ousadia de falar que Deus se equivocou. E daí a gente fala o quê? O profeta se equivocou. Mas tudo aquilo, o que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Cada uma delas. Você hoje já está conectado ao futuro. Não tem como você fugir disso. E Deus, quando Ele me deu essa palavra, Ele falou assim, não será do jeito que vocês pensam que será. Não é assim. Quando Deus chamou Gideão para lutar contra os midianitas e livrar o povo de Israel da mão dos inimigos, Ele chegou lá com 22 mil homens. E Deus falou assim, não, Gideão, não vai ser desse jeito que você está pensando, não. Para que depois você não fale que tudo isso aconteceu na força do seu braço. Pode, mandar fora uma galera aí. E ele ficou com 300 homens. Quando o Senhor enviou o anjo a falar com Maria e falou que ela geraria um filho, qual é a primeira coisa que ela pensa? No natural. Falou assim, Senhor, mas como vai ser?
e vem de uma maneira sobrenatural. Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida irá se cumprir. Existe um tempo correto para cada coisa. Para cada tempo existe algo de Deus sobre as nossas vidas. E todas elas se cumprirão de um modo sobrenatural. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que nós compraremos este lugar. Eu creio na maternidade. Eu creio no hospital. Eu creio na escola. Nós cremos na torre de transmissão. Nós cremos nas nações. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor nos falar. Nós cremos. Porque é por graça. Não é por capacitação. As coisas que Deus não fala não está baseado naquilo que você pode realizar na força do seu braço. Não está naquilo que você pode produzir. Está na maneira como a graça de Deus se manifesta sobre a sua vida. É nessa dimensão que nós estamos caminhando. Se você não está caminhando, nessa noite eu digo, é tempo de transicionar. É tempo de transicionar do lugar onde você está. Se quando o Senhor fala que você será liberto das drogas, você ainda pensa num caminho natural para que isso aconteça. Se quando Deus fala que irá reverter essa situação financeira, você ainda procura uma maneira natural para que isso ocorra. Quando Deus te fala a respeito de um casamento, se você ainda busca uma maneira natural, eu quero te chamar nesta noite a transicionar e a viver numa dimensão de futuro. Não será na força do seu braço, daquilo que você é capaz de produzir. Não é por aquilo que você pode fazer, mas é simplesmente por fé. Amém? É simplesmente por fé. E uma igreja que acessa o futuro é uma igreja de vanguarda. Quantos já ouviram isso aqui? Quantas vezes nós já ouvimos? Uma igreja profética, uma igreja que acessa o futuro é uma igreja de vanguarda. Durante muito tempo, a igreja de Cristo andou na retaguarda, tentando sempre solucionar os problemas, ou arrumar uma resposta para os problemas, enquanto o lugar dela era ir à frente, evitando que os problemas acontecessem. Mas a igreja está se levantando como uma igreja de vanguarda, se antecipando, porque descobriu que carrega dentro dela o próprio futuro. Amém? Este é o nosso tempo. Tempo da igreja andar à frente. Tempo da igreja se antecipar. Durante a gente como igreja, como eu digo, a igreja de Cristo, dentro dessa visão escapista, abriu mão de tantas coisas que pertenciam a elas. Por exemplo, o meio da comunicação. A igreja deixou de exercer a influência que ela foi chamada a exercer. E não foi uma igreja de vanguarda. Então o que nós fazemos hoje como uma igreja de retaguarda? Descemos a lenha e tentamos boicotar as emissoras. Não é isso? Mas nós somos chamados a andar à frente, a nos antecipar às situações. E em cima dessa palavra, de que você carrega o futuro, eu quero te encher de esperança nesta noite. Porque eu não sei se você saber que o futuro habita em você, se isso te enche de esperança. Isso me enche de esperança, de saber que o próprio Cristo habita em mim, que me faz viver numa dimensão de eternidade, que posso remir o passado, acessar o futuro. Isso me enche de esperança. Eu posso ter expectativa daquilo que está por vir, quando eu vejo uma igreja profética se levantando numa nação, quando eu vejo uma igreja profética se levantando numa cidade, quando eu vejo jovens sendo formados a tomar os montes. Quando a gente faz retiro dos teens, a gente faz, já me incluir, porque na verdade está na mão da pastora Zelinda, da pastora Stephanie, do evangelista Gleison, junto com o apóstolo Eli. Você acha que eles chamam os teens para falar sobre o quê? O que você acha que é tratado num retiro de teens de 10 a 15 anos? Se não de futuro, se não de profissão,
senão de potencial, senão daquilo que Deus quer operar sobre a vida deles, senão para falar de que eles são uma geração de transformadores, senão de que Deus está levantando uma geração de influência. Isso enche o meu coração de expectativa e de esperança. Quando você vê que uma igreja se move para financiar o custo financeiro do estudo de uma criança, isso enche meu coração de esperança. Isso me faz acessar o futuro e ver que o futuro é bom, que o que me espera lá na frente é bom, que o que espera os meus filhos é bom, o que espera meus netos é bom. Espero que os meus netos demorem um pouco, mas é bom que eles vão viver. Isso me enche de esperança, porque o que nós vemos hoje são pessoas que estão sem esperança. Aquelas pessoas que acreditavam que tudo ia dar certo, olhando para o natural, já não tem mais tanta certeza assim. Porque essa é a estratégia do diabo, essa é a estratégia do inimigo, te trazer sempre para o natural. É você olhar uma circunstância que precisa ser sanada e você fala assim: Deus, eu não tenho recursos para isso. E daí você começa: será que Deus vai nos livrar mesmo? Será que Deus vai mudar a nossa situação mesmo? Será que nós vamos vencer nisso mesmo? E isso começa a encher o seu coração de ansiedade, de frustração, de tristeza. E o que mais nós encontramos neste tempo são pessoas assim. É você falar assim: Deus vai te dar uma família plena. Você será plena na sua família, na sua casa. E você começa a olhar as circunstâncias e você começa a pensar: será que Deus vai preparar isso sobre a minha vida mesmo? Será que eu vou viver isso mesmo? O inimigo sempre tenta te trazer para o natural. Ele sempre tenta te trazer para aquilo que os teus olhos conseguem alcançar. Mas nós vivemos numa dimensão de futuro. E quem vive no futuro traz à existência aquilo que ainda não existe. É nessa dimensão que nós caminhamos, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. E eu quero abrir aqui um parênteses. Vou abrir uma parente neste lugar. Abrir um parênteses que o Senhor trouxe no meu coração. É tempo de nós preservarmos as sementes. Como eu disse, nós recebemos essa palavra profética como igreja, aqui todos juntos, na virada do dia 31 para o dia 1º. E nesses 14 dias o Senhor nos trouxe muitas palavras. E quem está acompanhando, quem acessou isso no Espírito, eu posso falar que está voando naquilo que Deus está falando. Tem pegado essas palavras e isso tem tomado vida. E isso tem tomado uma proporção sobre nós, que a gente já está no futuro. A gente já vê, a gente já vive nessa dimensão. Como a Zelinda disse, é uma felicidade, é uma alegria, é uma plenitude no Espírito. Nós estamos de fato voando naquilo que Deus está falando, de expectativa e de esperança do porvir. Mas como é comum neste tempo as sementes serem roubadas. Então o meu parênteses aqui é: guarde as sementes, guarde o seu coração, guarde os teus pensamentos, guarde a tua visão. Não tente olhar no natural somente a maneira como você vai fazer. Guarde as suas conversas. Guarde as suas palavras daquilo que sai da sua boca. Porque nós já estamos vivendo nessa dimensão. Como foi ministrado aqui por várias vezes, nós já demos esse salto. Eu creio que durante todo esse ano o Senhor nos levará a muitas coisas. Mas nós já saímos do lugar e da posição aonde nós estávamos. Então guarde no seu coração como um tesouro aquilo que o Senhor tem falado a respeito da sua vida, aquilo que o Senhor tem falado a respeito do porvir, daquilo que o Senhor tem falado sobre a sua nação, sobre a nossa cidade, daquilo que o Senhor tem falado a respeito da sua família e da sua vida. Guarda com carinho. Porque a estratégia do inimigo é nos roubar. E falar assim: que negócio de 10 anos o quê? Não sei o que vai ser meu dia de amanhã, quem dirá meus próximos 10 anos. É tempo de nós guardarmos e preservarmos essa semente. Deus está preparando um cenário
não para arrancar a sua igreja, mas Deus está preparando um cenário para que a igreja possa se levantar, manifestando Cristo ressuscitado. Você sabe que falar que tudo vai bem no dia que está tudo bem é muito fácil. Agora, você falar que tudo vai bem no dia que está tudo mal, isso é você acessar o futuro. Porque você sabe aonde Deus vai te levar. Você conhece aquele que te fez uma promessa. Você conhece a fidelidade do Deus ao qual você serve dia após dia, ano após ano, e você sabe que Ele não vai falhar. Aí é você manifestar o Cristo ressuscitado. Aí é você manifestar que aquilo que você vive faz diferença na sua vida. Nós temos a resposta para este tempo. Quando tudo estava em caos, quando todo mundo tinha fome, José tinha a resposta. E você sabe quem vai ser a resposta para este tempo? Nós, como igreja. A resposta para este tempo é você. Deus vai levantar a sua vida como uma resposta para este tempo. Você vai poder olhar e falar na sua vida assim: olha o Cristo ressuscitado que habita na minha vida, o que Ele produziu de transformação, e isso produz esperança na vida das outras pessoas. Nós temos a resposta. Cristo manifestado em nós é a resposta. Nós já acessamos o futuro e o futuro já está em nós. Nós podemos escolher hoje nos levantar como uma igreja profética e ser uma resposta para essa nação. Nós podemos nos levantar hoje como uma igreja profética, como uma resposta para a nossa cidade. Você, jovem, pode se levantar como uma resposta para a juventude. Nós podemos nos levantar como família, como resposta para as famílias desestruturadas. Isso está sobre nós como igreja. Não é mais tempo da igreja se omitir da sua responsabilidade diante daquilo que nós portamos e diante daquilo que nós carregamos. Isso hoje é uma revelação sobre a nossa vida. A gente não pode mais fechar os nossos olhos e falar assim: isso não é comigo. Porque nós somos uma igreja profética. Nós somos a esperança para este tempo, sendo que como igreja nós já demos um salto para o futuro. E eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nós como igreja, é tempo de nós nos levantarmos e apontarmos um caminho. É tempo de como igreja nós nos levantarmos e apontarmos uma direção. Isso é responsabilidade da igreja de Cristo, que é uma igreja de vanguarda, de se antecipar. É tempo de nós trazermos luz em meio à escuridão. E em 2 Pedro diz assim: e temos mais firme ainda a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Vamos ler de novo? Se você quiser, eu acho até bom a gente repetir. E temos mais firme ainda a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, porque é como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Esse é o nosso chamado como uma igreja profética. Trazer luz, apontar destino em meio à escuridão. Quando ninguém está vendo o caminho o qual estão percorrendo, surge uma igreja profética que já acessou o futuro e aponta: vai por aqui. Esse é o nosso chamado. Isso não é sobre os profetas de ofício. Esse é o nosso chamado como uma igreja profética e apostólica que já acessou o futuro. Está tudo um caos, a igreja se levanta e aponta: vai por aqui que a luz de Cristo brilhará sobre os vossos corações.
Este é o nosso papel. Esse é o nosso chamado como igreja. Apontar caminhos, ativar, trazer direção. Pode estar tudo escuro, não para quem acessa o futuro e vive numa dimensão de eternidade. Amém, igreja? Isso diz respeito à sua vida. Isso não diz respeito a ministros. Isso não diz respeito a profetas ordenados. Isso diz respeito à sua vida, que está inserido numa igreja profética. E isso não depende da sua capacidade humana. Depende da graça de Deus se manifestar sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós temos como igreja uma responsabilidade com o futuro. Nós temos uma responsabilidade com transformação de vidas. Nós temos uma responsabilidade com uma igreja, ativar a geração que vem após nós. Nós temos como responsabilidade com uma igreja, com a política. Nós temos responsabilidade com o meio de comunicação. Quem pode apontar o futuro? Se não, quem já acessou o futuro? O Paulo Ricardo falou alguma coisa parecida com isso do dia que ele pregou, né? Perguntar do futuro para quem sabe do futuro. É tempo de nós como igreja nos levantarmos e saber quem nós somos. É tempo de nos levantarmos e falar para o inimigo: basta de nos roubar. Basta de nos roubar na nossa visão. Basta de tentar tirar de nós a visão do futuro, porque o futuro habita em você. O futuro não é os seus problemas resolvidos, o seu futuro não é a sua família, o futuro é Cristo que habita em você. Você vive nessa dimensão de eternidade. E eu quero terminar com um último versículo, diz assim, Provérbios 23:18. Porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Glória a Deus. Porque haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Amém? E eu queria nessa hora que a gente pudesse fazer uma oração. Tem 3 situações que o Senhor trouxe ao meu coração. Uma, para aqueles que veem uma necessidade de transicionar, que ainda tem buscado as soluções naquilo que é natural, tem buscado a solução para a sua vida naquilo que é palpável, naquilo que os teus olhos podem ver, e quero te levar a acessar o futuro, deixar de sermos imaturos e entendermos a responsabilidade que está diante de nós. Você sabe por que Deus está nos entregando sementes para os próximos 10 anos? Porque nós atingimos a maturidade. Quando você atinge a maturidade, você é mais inteligente do que instinto. Quando você atinge a maturidade, você pensa mais nos outros do que em você. Você sabe fazer escolhas, você sabe semear. Só que é necessário que a gente saia dessa imaturidade e transicione para onde Deus está nos posicionando. Esses dias eu estava me lembrando de uma situação, quando eu era criança, acho que eu devia ter meus 11, 12 anos de idade, e eu fazia marcador de livro com papel vegetal. Não sei quantos conhecem, mas a gente fazia, você furava o papel vegetal, fazia bolhado. Vocês estão olhando para mim com uma cara, a Cris riu porque ela deve saber quem era, o que é. Não sei se vocês sabem o que era isso. Mas eu fiz para a primeira comunhão de uma amiga. E eu recebi um dinheiro para aquilo. Tinha meus 11, 12 anos. E quando eu fui receber, essa moça, ela tinha uma loja. E ela trabalhava com artigos importados. Naquela época, não tinha M&M's igual a gente vê assim, que você vai ali no posto e compra M&M's. Se você queria M&M's, você tinha que esperar alguém que ia viajar ao exterior para trazer para você um saco de M&M's. E ela vendia algumas coisas importadas. E eu peguei todo aquele meu dinheiro e eu comprei chicletes. De tudo. De todo aquilo lá. Não era uma fortuna, mas eram chicletes importados. Então eram chicletes um pouquinho mais caros. Mas foram dias de trabalho
que eu fiquei ali com 10, 11 anos, furando, fazendo. E de todo o recurso que entrou na minha mão, eu comprei chicletes. Porque eu era criança. Era aquilo que os meus olhos conseguiam acessar na época. Era o que era importante para mim. E às vezes nós nos portamos dessa maneira. O Senhor nos fala coisas tão profundas. Traz recursos às nossas mãos. Mas nós não sabemos investir porque não somos maduros. Nós somos muitas vezes imaturos para administrar aquilo que o Senhor nos traz. Mas é tempo de nós sairmos dessa fase da imaturidade. O Senhor está nos levando a semear por 10 anos. O Senhor te conectou ao futuro através das promessas que Ele tem para a sua vida. É tempo de nós mudarmos de posição. E eu queria chamar nessa noite essas pessoas que precisam transicionar na sua visão. Precisam sair dessa imaturidade de querer olhar tudo no natural, de olhar tudo de uma maneira imediata. E transicionar para a maturidade e começar a se ver como uma igreja profética que possui resposta para este tempo. Amém?